Santa Bárbara do Oeste, porque o Ribeirão dos Toledos subiu depois de um vertedouro da represa de Silo ter problema. Mariana A Vanza. Defesa Civil e as equipes dos departamentos de água e esgoto de Santa Bárbara do Oeste entraram em alerta desde a noite de ontem por causa do aumento do nível do Ribeirão dos Toledos. A autarquia informou que teve um aumento no antigo vertedouro da represa de Silo, que cedeu por causa da carga hidráulica e provocou a descarga de parte do volume da represa na calha do Ribeirão dos Toledos. Segundo o DAE, as medidas necessárias para a contenção já foram tomadas. A prefeitura ressaltou até que tem uma nova estrutura de vertedouro sendo construída, mais reforçada e que atende todas as normas previstas e que essa obra, inclusive, encontra já em fase avançada para entrega. Técnicos da prefeitura, do departamento de água e esgoto e da Defesa Civil monitoram a situação das represas e também o do Ribeirão dos Toledos. Até o momento não houve registro de alagamentos ou prejuízo para os moradores ali da região. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Mariana Vanzi, e esse é o tema que nós vamos conversar agora com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, que está com a gente na linha ao vivo. Boa tarde, prefeito, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos que acompanham aí a CBN, é uma grande oportunidade para a gente conversar um pouquinho, né? Obrigado pelo espaço aí para a gente esclarecer alguns dos acontecimentos que nós tivemos ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá então, prefeito. Bom, para quem não sabe, vertedouro é uma estrutura hidráulica, né, que controla a vazão e o escoamento da água. São importantes em obras como barragens porque permite que haja um controle do nível da água. As obras já começaram, né, prefeito, para refazer esse vertedouro, mas o que aconteceu? Qual foi a causa? Já tem alguma resposta sobre isso? Ô Marco, é até interessante, né, dizer que hoje, né, estou como prefeito, mas eu fui 6 anos diretor superintendente do Departamento de Água e Esgoto, né, e uma parte do trabalho que nós fizemos lá foi desenvolver, né, o projeto executivo para uma nova obra, uma nova represa que está em construção, como você falou lá. E exatamente, né, em virtude do antigo vertedouro, do antigo barramento, dele ter muito tempo, né, desde a sua construção, e a gente efetivamente não ter acompanhamento por meio de projetos executivos, tudo aquilo, ensejou a necessidade de uma nova obra, de um novo projeto que tivesse também contido ali todos os procedimentos e as normas que se relacionam com segurança de barragem, né? Então nós iniciamos essa obra desde o ano de 2021, uma obra importante para a cidade de ampliação da reserva hídrica, e o passo, né, que seria dado seguinte seria realmente a construção de um novo vertedouro na estrutura ali próximo da onde existia esse antigo. Ontem à tarde, nós percebemos que houve um rompimento, esse deslocamento do vertedouro antigo, exatamente por ele ser uma estrutura instalada lá há várias décadas, né, sem qualquer tipo de acompanhamento, assim, do ponto de vista de um projeto executivo, né, de engenharia. Ele acabou cedendo pela pressão mesmo hidráulica ali, né, da coluna de água, né, pelo tempo mesmo que ele estava instalado lá, acabou ocorrendo essa movimentação dele, ele cedeu, se quebrou, e parte do volume da represa, que a gente conhece aqui como represa de Silo, acabou sendo descarregada dentro do leito do Ribeirão dos Toledos, que é o que corta, né, o rio que corta aqui Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos um grande volume, um aumento do volume aí e do nível do Ribeirão dos Toledos na área urbana aqui de Santa Bárbara do Oeste, chegando à cota máxima dele, né? Ele quase acabou extravasando aí, atingindo a rua. Então, tão logo ficamos sabendo no começo da tarde ali, né, meio da tarde, para ser mais preciso, de ontem, eu já determinei que as equipes da Defesa Civil, a engenharia do Departamento de Água e Esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste e as secretarias de obras, de meio ambiente, se deslocassem para lá com equipamentos e maquinário para fazer uma obra de contenção e minimizar qualquer risco à casa das pessoas, né, do ponto de vista de alagamento e também com relação ao abastecimento de água. Esse risco no momento não existe, prefeito?
Não, não. Desde ontem a gente trabalhou, inclusive, durante toda a noite para fazer uma contenção, né? A contenção, quando a gente fala, como essa estrutura do vertedouro cedeu, ela acabou descarregando. É uma estrutura, o vertedouro, né? Como você falou, uma estrutura hidráulica que descarrega ali, um dispositivo que descarrega o volume de água, né, no leito do córrego. Como ela cedeu, nós fizemos um novo, como se fosse um barramento mesmo, para garantir a segurança, para fazer um escoamento mais controlado do restante do volume que existe na represa, né, disponível lá. Perfeito. E a gente tem visto também, né, que agora a gente está num período de chuvas mais intensas, né? Por mais que a previsão do tempo ainda diga que sejam volumes baixos, para perto, por exemplo, do que a gente está acostumado no período de verão, mas agora com as chuvas se intensificando, há uma preocupação extra da prefeitura com esse vertedor em obras? Ô Marco, eu acho que é importante dizer para todos que nos acompanham, a obra já estava bem avançada, né? Um novo barramento já está construído, inclusive. O vertedouro novo, que ele ia ter uma cota diferenciada e todo um canal de descarga, já estava, inclusive com as estacas instaladas lá no solo. Então a gente estava numa fase adiantada da obra. O que nós vamos ter que fazer agora é um novo planejamento para incorporar essa possibilidade de chuvas, né, que cheguem aí nos próximos dias, nas próximas semanas ou nos próximos meses. Incorporar e alterar talvez um pouquinho o cronograma e a fase da obra, né? Você tem várias estruturas que iam ser instaladas nesse momento, talvez a gente tenha que priorizar uma em detrimento da outra, exatamente por agora não ter essa estrutura que estava instalada ali, que era o vertedouro antigo, né? Por mais que ele fosse antigo, ele acabava ajudando no controle da vazão. Então agora nós vamos ter que repensar um pouquinho, talvez fazer o que a gente chama, né, dentro da engenharia da descarga de fundo lá, né, o monge, que é onde você tem regula a saída da água pelo fundo, né, como se fosse uma tubulação que sai lá do fundo, lá da represa, para poder captar, e aí você mantém esse nível um pouco mais baixo para mexer no vertedouro, enquanto a gente vive esse momento aí da instabilidade com relação à chegada das chuvas. Prefeito, tem prazo para terminar essas obras, para a inauguração do novo vertedouro, né, para que ele entre em funcionamento? Nós tínhamos tudo planejado, né, para entregar até o final do ano essa obra. Agora, realmente, a gente está reunindo toda a engenharia. Acredito que seja possível ainda fazer a entrega, né, o quanto antes, mas talvez nós tenhamos aí uma pequena alteração aí nesse prazo para entregar toda essa obra, né, em virtude até da chegada das chuvas, aí do período mais chuvoso, que dificulta o trabalho num local, né, nessa estrutura hidráulica e de descarga da represa. Só para encerrar, prefeito, a população pode ficar tranquila, por enquanto não há risco e pode haver algum risco, né, como até o senhor já respondeu na primeira pergunta, de ou desabastecimento ou algum tipo de inundação? Olha, eu acho que é importante a população saber que todas as providências, tão logo a gente ficou sabendo, né, da situação, foram tomadas. Então, como eu falei, as obras se iniciaram já no meio da tarde de ontem, os caminhões, máquinas, nós tivemos uma força-tarefa lá para garantir segurança. Então, do ponto de vista, né, de alagamento nessa região aqui de Santa Bárbara do Oeste, né, no trecho urbano aí, não há mais esse problema vinculado a essa questão do rompimento ali do vertedouro. E no que diz respeito ao abastecimento, é fundamental dizer que nós temos outras duas represas a montante, ou seja, que estão para trás dessa daí, que represa de Silo, que houve o rompimento. Nós temos outras duas que são as maiores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Então nós temos outras duas represas que estão na cota máxima. Creio que nós não teremos problemas aí com relação ao abastecimento público, mesmo se a estiagem se prolongar aí por alguns meses. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, explicando, né, a situação depois de um rompimento de um vertedouro que já estava em obras, o outro está em construção também. Muito obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN, prefeito. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, Marco. Obrigado a todos que acompanharam aí. Um abraço e estamos à disposição. Obrigado. Agora, 3h56.